Diogo da Zambuja é um homem invulgar, é um homem orgulhoso de si próprio, que manda fazer representações de si próprio e que em 1511, já na casa dos 80, é invulgar viver tanto tempo nessa época. Volta à sua própria terra para construir e constrói o seu convento dos Anjos, de Montemoro Velho, para o túmulo para si próprio e para o seu pai, Pedro Yanes da Zambuja. Nas notas biográficas acerca de Diogo da Zambuja, infelizmente, a nível local, reinam equívocos que terão que ser corrigidos para o futuro. Até essa identificação do pai não é correta. Esse homem, o pai de Diogo da Zambuja, é ele próprio provavelmente afilhado do infante Dom Pedro e que esteve em Alfarrobeira, tal como um tio de Diogo da Zambuja, João da Zambuja, e estiveram nesse episódio em que o infante Dom Pedro foi assassinado, no local onde hoje se situa a portagem da autoestrada de Alverca, às portas de Lisboa, perto de Vila Franca de Xira. Foram, claro, perseguidos e confiscados as famílias, como todas estas famílias de Montemoro Velho e da Casa de Coimbra, e só mais tarde foram reabilitados quando o jovem rei Dom Afonso V, percebendo o erro que tinha feito de deixar assassinar o seu tio e sogro, e que tinha sido quem o tinha educado e lhe tinha salvo a sua coroa, porque não o assassinou para lhe ficar com a coroa, o que na Idade Média é mérito, porque assassinar sobrinhos, crianças para lhes ficar com a coroa é algo de que a história nos dá exemplos. Pelo contrário, o infante Dom Pedro educou o Dom Afonso V, que depois foi um rei, bom homem, mas mau rei, incapaz de controlar a nobreza feudal e que por isso deixou o país no estado em que ficou e teve que ser o seu filho, Dom João II, com este coletivo de homens que o cercam, porque eu costumo dizer, o Dom João II não é um homem, é um projeto político, é um coletivo, é um projeto político que é o mesmo projeto do seu avô assassinado, do infante Dom Pedro. E por isso, esses homens, dos quais Diogo da Zambuja é uma das mais exemplares ilustrações, são os homens que vêm a estar com o rei Dom João II nesse processo de modernização. Depois, já na velhice, Diogo da Zambuja regressa à sua própria terra e constrói o seu Convento dos Anjos. O Convento dos Anjos é notabilíssimo. Ele foi recuperado nos anos 30 por obras da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, que o puseram no estado em que hoje está, porque ele estava muito abastardado durante os séculos anteriores. Dentro dele está esta capela, que é a capela dos Azambujas, na qual está correspondendo ao local do túmulo do pai de Diogo da Zambuja. O próprio túmulo do Diogo da Zambuja, que é um exemplo de estátua jacente muito interessante em Portugal, tal como, na mesma época, portanto, segunda década do século XVI, os Silvas, alcaides do Castelo de Montemoro Velho, estavam a fazer em São Marcos, onde tem o seu próprio panteão, em que existe, portanto, o maior conjunto de estátuas jacentes em Portugal. Diogo da Zambuja mandou-se representar no seu túmulo com esse pormenor a que já me referi, do jovem estribeiro que morreu ao seu lado, em Safim, e, repito, a doutora Teresa Cunha Matos é responsável por essa brilhante descoberta, relacionando o túmulo com a crónica, e por um estudo muito bom sobre o Convento dos Anjos. No seu túmulo, Diogo da Zambuja, além da sua estátua jacente, mandou representar o trabalho do ouro, da mina, com as populações locais a trabalharem o ouro, e a tal imagem muito impressionante do jovem estribeiro. O túmulo, aqui vemos-lo tal como foi deixado em 1935 pelas obras de Gemne. O túmulo estava, por isso mesmo, numa situação estranhíssima, que estas fotografias documentam, e são fotografias do volume da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Estas ou esta outra que aqui temos, o túmulo
em vez de estar aqui, que é o sítio onde era originalmente, onde devia estar, e onde hoje de novo está, o túmulo tinha sido retirado e tinha sido colocado ali, no canto. E aqui tinham sido aplicados estes azulejos. Portanto, isto significa que este túmulo, com um arco, com uma estátua jacente, com uma lápide, com uma arca feral, tudo isto, enorme trabalho de pedraria, este túmulo tinha sido retirado do sítio e colocado ali. E já vamos ver porquê, na imagem a seguir. Porque isto são plantas desse restauro que foi feito nos anos 30, e aqui vemos a Capela Mor, tal como estava, antes das obras, e percebe-se que o túmulo tinha sido tirado aqui do sítio em que está hoje em dia, que é o sítio original onde esteve quando foi feito, e tinha sido movido daqui para ali. Uns metros só. Uma enorme obra de pedraria, movida uns metros. E aqui tinha sido criado este grande altar de madeira, com uma porta aqui neste local, que fechada significa que o túmulo ficou aqui escondido, por trás do altar. A Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, percebendo a situação, porque o início estava cá, o início do arco, aquele arco mudado para ali, por isso mesmo retirou estes azulejos e retirou o túmulo para o seu local original, que é o local verdadeiro, e que é aquele em que hoje em dia se encontra. E na nossa geração toda a gente o conhece naquele local. E há pessoas que nem saberão que o túmulo esteve durante séculos escondido, através desta situação, esteve escondido ali, por trás deste altar e desta porta, escondido no próprio convento seu que havia criado durante séculos. A situação foi reposta, portanto, por essas obras meritórias da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Tudo isto está estudado, de facto, nesse belíssimo estudo da doutora Teresa Cunha Matos. Portanto, é pena que nunca tenha sido editado até hoje esse estudo que pretendíamos editar na Casa Museu Infante Dom Pedro. E, em vez disso, tenha sido editado aquela outra obra lamentável a que já me referi e que não vale a pena sequer adjetivar. Também neste convento dos Anjos se situa o panteão de outras famílias de Montemor Velho, nomeadamente a família dos Pinas, onde existe uma belíssima Pietà, portanto uma belíssima imagem, João de Roão. A Capela dos Pinas, onde está o túmulo de Fernão de Pina, que é a cabeça, o filho primogénito, e, portanto, que manteve os Pinas em Montemor Velho, tudo famílias que, de facto, no seu próprio tempo estiveram com o projeto político do Infante Dom Pedro e do Rei Dom João II. Na Capela dos Pinas situa-se esta outra lápide, muito impressionante na história de Portugal, que é a lápide de uma senhora da família dos Pinas, portanto, descendente de Fernão. Este Fernão de Pina é um homem muito importante. Foi o homem que, no tempo do Rei Dom Manuel, criou para Portugal inteiro os forais ditos manuelinos de Portugal inteiro. Enquanto o irmão, Rui de Pina, fez a história e criou as crónicas, Fernão de Pina criou os forais para Portugal inteiro. Esta família, portanto, de partidários do Infante Dom Pedro e do Rei Dom João II de Montemor Velho é decisiva na história de Portugal. Esta lápide desta senhora chamada Margarida de Melo e Pina é das coisas mais impressionantes que existem na história de Portugal, porque esta lápide aqui, mandada a colocar pela família, nos fins do século XVII, conta a história. Portanto, esta senhora foi perseguida pela Inquisição e morreu nos cárceres da Inquisição de Coimbra. Há duas versões. Uma delas terá morrido nos cárceres da Inquisição de Coimbra ao fim de 17 anos de prisão preventiva. E não se conseguiu provar nada. Outra versão diz que terá estado presa só um ano, nos cárceres da Inquisição de Coimbra, e depois, os anos restantes, 17 anos, estará em alguma coisa
hoje chamaríamos uma prisão domiciliária. Seja como for, nunca ilibada até ao fim, e no fim ilibada, porque de facto nada se pôde provar contra ela. Essas perseguições contra os Pinas foram mais generalizadas, foram também na Beira Alta, em relação à figura de Rui de Pina. E, portanto, este é episódios muito impressionantes da história de Portugal e do que foi a justiça em Portugal, nomeadamente da Inquisição, com acusações infundadas de judaísmo e de tudo isso. No caso do filho de Fernão de Pina, do filho de Rui de Pina, chamado Fernão de Pina, tal como o tio, acusações que levaram mesmo a que lhe fosse retirado o cargo de cronista-mor e guarda-mor da Torre do Tombo, em Lisboa, tal como Rui de Pina tinha sido. Eu sobre isto devo dizer uma coisa, nunca o disse muito no passado, mas é tempo de começar a dizê-lo. Esta família dos Pinas, originários de Montemoro Velho, depois alarga-se à Beira Alta com um cavaleiro chamado Lobo Fernandes de Pina, que vai ser codel na Beira Alta, no tempo do Infante Dom Pedro, e que depois na Beira Alta tem descendência através do seu filho segundo, Rui de Pina, que é o cronista, o homem devido ao qual sabemos tudo sobre o século XV português, quer o tempo do Infante Dom Pedro, quer o tempo do rei Dom João II. Fez as crónicas de Dom Afonso V e de Dom João II. O irmão mais velho, como já disse, Fernão de Pina, mantém a família em Montemor e tem esse panteão familiar. Rui de Pina está ligado à cidade da Guarda e na cidade da Guarda essas situações de perseguição contra os Pinas nos séculos seguintes são também visíveis. Pessoalmente, a minha própria família na Beira Alta, hoje é uma simples aldeia, numa pequena vila da Beira Alta, tem uma relação familiar também com os Pinas, com uma irmã de Fernão de Pina e de Rui de Pina, chamada Leonor Gonçalves de Pina, que casou nessa terra que é a minha, numa família dos Osórios da Fonseca, que é uma família muito significativa. Porquê? Porque é a origem, depois, de um homem muito importante na história de Portugal, que é Dom Jerónimo Osório, um humanista, um homem culto, um homem íntegro, que dizia a verdade, fosse a quem fosse, incluindo ao rei, ao pobre rei Dom Sebastião, estouvado e com projetos errados. Dom Jerónimo Osório é uma grande figura. Há uma relação de família, de resto, dele com Rui de Pina, precisamente devido a essa relação dos Osórios da Fonseca com Rui de Pina. Rui de Pina é odiado e é difamado ao longo da história de Portugal, e continua a ser ainda hoje, por toda a espécie de tradicionais formas de papaguear aquilo que vem do passado, e sobretudo pela ignorância doutoral de todos aqueles que, não sabendo do que é que estão a falar, nas universidades repetem o que já foi dito. O que já foi dito é, de facto, uma difamação e um ódio contra a figura de Rui de Pina, promovido pela Casa de Bragança, que foi poder em Portugal, e foi-o até há pouco tempo, em 1910, não é? E que, de facto, odeia Rui de Pina por ele ter contado a verdade sobre o tempo do Infante Dom Pedro e o tempo do rei Dom João II. Rui de Pina é uma enorme figura. Bem, basta dizer que ele, além dessas crónicas, fez também as outras crónicas todas, fora de Afonso Henriques. Fez as crónicas dos reis de Portugal todos, desde Dom Sancho I até Dom João II. E é, de facto, difamado com acusações totalmente infundadas, ao mesmo tempo que uma figura como Gomes Andes de Zurara é considerado um historiador de mérito por ter criado todos esses mitos do Infante Dom Henrique, e Gomes Andes de Zurara é pura e simplesmente, e é tempo de começar a dizê-lo, porque já fomos longe demais na mentira em Portugal, e isto de facto tem que parar. Gomes Andes de Zurara, pelo contrário, é um burlão, falsificador de documentos, como tal sentenciado, num documento que existe na Torre do Tombo. E os portugueses já tinham a obrigação de o saber. Mas como era o cronista que criou toda essa fama do Infante Dom Henrique, dos descobrimentos, foi sempre mantido, foi sempre silenciado, quase sempre, este facto. De Rui de Pina avoluma-se a difamação e o ódio, por ter sido quem contou a verdade sobre o século XV português, e de Gomes Andes de Zurara faz-se uma grande figura, quando toda a gente sabe que, além de efetivamente plagiador, porque ele plagiou mesmo o Infante Dom Pedro, que tinha acabado de ser assassinado,
é também um burlão que falsificou um documento, e isso é sabido e provado no século XV português. Rui de Pina é uma grande figura, essa maldição continuou sempre, é de facto uma maldição da memória na história de Portugal, como eu chamei. Recentemente, há pouco tempo, há cerca de 2 meses, o professor Thomas Earle, da Universidade de Oxford, publicou uma edição da crónica de Dom Afonso V, de Rui de Pina, em que começa a alterar, com uma visão isenta, começa a alterar toda essa maldição que existe na história de Portugal, que repete aquilo que simplesmente vem do passado. Portanto, os Pinas de Montemor Velho são, de facto, figuras muito importantes. Diogo da Zambuja é um homem da ação, não é um intelectual, como Rui de Pina. Diogo da Zambuja é o homem que Dom João II colocou como alcaide-mor do castelo de Monsaraz, depois de extinguir o Ducado de Bragança, e foi entre 1483 e 1495. No entanto, em 1483, Diogo da Zambuja ainda estava no Golfo de Guiné, a construir o Castelo da Mina, e só voltou por volta de agosto de 1484. E voltou a tempo de ainda estar presente, e a crónica refere isso. Diogo da Zambuja estava presente nesse episódio em que o rei Dom João II, defendendo-se da segunda conspiração em curso contra si, e sabendo que esse duque de Viseu e Beja, Dom Diogo, até tinha estado na primeira conspiração também, e apesar de tudo tinha-lhe perdoado, Dom João II, pelas suas próprias mãos, mata esse duque de Beja e de Viseu. Diogo da Zambuja estava presente em Setúbal, nesse episódio. Coxo. Testemunha. 3 testemunhas. Diogo da Zambuja estava presente e, por isso, é uma figura que presenciou factos essenciais da história de Portugal. O seu estudo, em termos locais, deixa muito a desejar e até com alguns episódios um pouco estranhos. Um deles foi este episódio em que este autor, chamado José Armando Saraiva, que é um autor que, no regime anterior português, a 74, tinha sido mesmo, a certa altura, Ministro da Educação, e que depois fazia divulgação histórica, fazendo a história que depois as populações consomem, e foi mantido no regime democrático, fazendo isso, e na televisão pública, pago com dinheiro público. Este autor, José Armando Saraiva, a certa altura veio também a Montemor Velho. As situações, digamos, de paralelismo entre este esforço de trazer alguma verdade à história de Portugal e este outro lado, que é o de manter uma versão tradicional da história de Portugal, é um processo que esteve em curso durante muito tempo. Este autor, José Armando Saraiva, por várias vezes, em situações nas quais eu e o Centro de Estudos do Mar, a partir aqui da Beira Litoral, tínhamos tentado trazer alguma verdade a estas questões, fez questão de aparecer com a sua divulgação massificada televisiva. Por exemplo, desde o ano 2000 eu estava a colaborar com o Tribunal da Relação de Coimbra, que muito meritoriamente queria e conseguiu, do Estado português, que no futuro Palácio da Justiça de Coimbra venha a haver uma obra de homenagem ao Infante Dom Pedro. E a certa altura, por acaso, deu-se a coincidência deste autor aparecer e se oferecer para isso e fazer ele próprio uma conferência nesse Tribunal da Relação de Coimbra. Aqui em Montemor Velho, nessa época em que estavam em curso essas situações de perseguição com processos judiciais contra mim e contra o Centro de Estudos do Mar, que estávamos a colaborar desinteressadamente com a autarquia local, este autor, de facto, também se ofereceu e veio fazer a Montemor Velho um programa de televisão. E então fez esta coisa espantosa, que é, perante o próprio túmulo de Diogo da Zambuja, em que, de facto, insultou este homem diante do seu próprio túmulo, no seu convento que tinha construído, alguns séculos depois. O programa existe nos arquivos e na internet da televisão pública portuguesa e, portanto, pode ser visto e as pessoas podem avaliar por si próprias. Este autor, José Armando Saraiva, é um autor que veio, de facto, a ser Ministro da Educação em 1968 e é a mesma pessoa que, na juventude, quando terminou o seu curso de Histórico-Filosóficas,
agrediu o professor que lhe fez o último exame. Agrediu e insultou o seu próprio professor. E, portanto, deixou-nos esta herança terrível para nós todos portugueses, que é de sermos o país em que veio a ser Ministro da Educação alguém que tinha agredido o seu próprio professor quando fez o seu último exame. Diogo da Zambuja é, de facto, uma grande figura. Seguramente não merece ser insultado como foi. E, repito, esse programa de televisão existe, como todos os deste divulgador chamado José Armando Saraiva. E é uma figura, portanto, pela qual, naturalmente, Montemor Velho se orgulha, mas é uma figura, de facto, nacional. Para terminar só, e já foi muito longo, mas gostaria de lhes mostrar só algumas imagens, que é, como vimos há pouco, as imagens do rei, que é representado no fresco de Monsaraz, só podem ser, cronologicamente, obviamente, só podem ser ou do rei Dom João II ou do rei Dom Manuel, que é o rei que se segue, a partir de 1495. As comparações com a imagem do rei Dom Manuel, em termos gráficos, também podem ser feitas, claro, e seguramente não apontam na possibilidade de o ser. Recentemente, como é sabido, uma imagem do rei Dom Manuel, e belíssima, porque é em pintura de primeira qualidade, foi identificada por mim no ano de 2021 e 2022 no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu. No rei Dom Manuel existem, sobretudo, também iluminuras de pequena dimensão, mas podem-se ver algumas das características da figura. Esta é a boina, esta é a imagem mais tradicional, numa dessas iluminuras no arquivo da Torre do Tombo, em que se vê, de facto, essa boina, que é a mesma que se vê na pintura em Viseu, e que é uma das razões devido às quais essa identificação pode ser feita. Eu fiz essa identificação em 2021, 2022 e depois, em 2023, pude afirmar uma outra identificação de uma outra imagem ainda do rei Dom Manuel, que é neste grafito, que é um simples grafito numa parede, mas é um grafito de primeira qualidade em termos pictóricos, no Mosteiro da Batalha. Essas imagens, portanto, permitem uma comparação, claro, com a imagem agora identificada em Monsaraz. Portanto, nada parece apontar para que seja o rei Dom Manuel. Sobre o fresco de Monsaraz existem variadas interpretações, mas todas elas, de um modo geral, têm em comum isso que é incompreensível, que é, em primeiro lugar, menosprezar e até silenciar de todo o facto daquilo ser uma imagem que estava entaipada por uma parede, construída à sua frente, para esconder do público, e que esteve assim durante séculos, e que só em 1958, no século XX, e por acaso, foi a parede retirada uma parte e percebido que estava ali um fresco. E, em segundo lugar, ser feita uma contextualização histórica absolutamente simplista e infundamentada, que é de partir do princípio de que, como isto está em Monsaraz, que é da Casa de Bragança, isto foi feito pela Casa de Bragança. É exatamente ao contrário. E é isso que eu estou a afirmar na historiografia portuguesa, desde hoje, ou, enfim, desde a semana passada, em que isto começou a ser afirmado. De facto, isso está em Monsaraz, mas não foi feito, obviamente, pela Casa de Bragança. Foi feito pelo alcaide-mor de Monsaraz, que tinha sido colocado lá quando a Casa de Bragança foi extinta e o Duque de Bragança foi sentenciado e executado. E, obviamente, a representação do rei que lá se encontra é o príncipe perfeito, o rei Dom João II. Essa identificação, desde o princípio, em Monsaraz, foi feita por esses círculos locais da historiografia, sobretudo esse autor, José Pires Gonçalves, mas todos os autores seguintes o continuaram. E esse grupo dos amigos de Monsaraz, ligado a essa forma de defender o património, que significou recuperar casas antigas em Monsaraz, abandonadas pela população original, por não ter dinheiro para lá continuar a viver. Esse grupo foi, sobretudo, dinamizado por uma pessoa, que é este senhor, portanto, um advogado e administrador de grandes empresas, chamado António Júdice Bustorff Silva, que comprou grande parte das casas de Monsaraz. E, por isso, depois, esse processo foi objeto da crítica feita pelo tal pobre homem, secretário da Junta de Freguesia, e esse grande advogado, administrador das grandes empresas da época do regime do Dr. Salazar, moveu-lhe esse processo por difamação e o homem teve que se desdizer e pedir desculpa.
Isso aconteceu e, portanto, foi uma utilização dos tribunais para calar esse tipo de crítica. E aconteceu, de facto, feito por esses círculos, com esse historiador local a vir legitimar isso, confirmando que, de facto, para efeitos judiciais, obviamente, em termos públicos, na televisão, que aquilo era uma calúnia. Este financeiro, administrador de grandes empresas, Dr. António Bustorff Silva, era um monárquico da Casa de Bragança, que foi, de resto, a pessoa responsável por tratar, em nome do Dr. Salazar e do regime do Dr. Salazar, com as pessoas que foram deixadas voltar a Portugal, da Áustria, e consideradas como sendo herdeiras da família dos duques de Bragança e dos antigos reis de Portugal. Portanto, as pessoas cujo descendente neste momento existe. Portanto, filho de Dom Duarte IX, que foi deixado voltar a Portugal, e a quem o Dr. Salazar atribuiu a identidade de cidadão português, e o atual filho, um senhor chamado Duarte Pio, e portanto que se consideram herdeiros não só do Ducado de Bragança, que de facto já não existe, mas até da própria coroa portuguesa, o que de facto também não é verdade, porque como todos sabemos, os reis de Portugal até 1910 são do ramo constitucional e liberal da Casa de Bragança, que continuaram como reis, e quer a monarquia portuguesa, quer o Ducado de Bragança, extinguiram-se quando Dom Manuel II, um jovem bem intencionado, mas que já não podia alterar as situações que vinham do passado, não é? Séculos da Casa de Bragança, que levaram Portugal ao seu desenvolvimento e à insustentabilidade. Quando esse rei, Dom Manuel II, faleceu em Inglaterra sem herdeiros. E, portanto, este advogado de grandes empresas, monárquico, Dr. Bustorff Silva, responsável pelo trato do Estado português com esse regresso a Portugal desses alegados representantes da família dos duques de Bragança, foi, de facto, a pessoa que esteve por trás desse grupo dos amigos de Monsaraz, juntamente com esse autor local, Pires Gonçalves. Este senhor é também célebre porque, nas comemorações históricas que foram feitas em 1940, os portugueses fizeram grandes comemorações, o Dr. Salazar fê-las em 1940 e, entre outras coisas, criou a célebre Nau Portugal, uma grande nau vistosa, cheia de talha dourada, para ser mais vistosa ainda, e fizeram a Nau Portugal em Aveiro, claro, que é onde se consegue fazer navios com eficácia, sempre foi, e quando a fizeram, deixaram um realizador de cinema, Leitão de Barros, ligado à propaganda do regime de então, ser decisivo na criação desse navio, e o mestre Mónica, de Aveiro, que o construiu, avisou logo, vai-se afundar logo que for posto na água, porque não consegue, de facto, navegar. Está errado, não deviam ter deixado um propagandista e um cineasta meter a mão nos planos e passar à frente do construtor naval. O que, de facto, veio acontecer foi exatamente isso, e a Nau Portugal afundou-se logo que foi lançada à água, em Aveiro, criando uma situação muito embaraçosa para o regime. E depois, mesmo assim, era preciso fazer as comemorações em Lisboa e levá-la para Lisboa. E, portanto, embora ela se tenha afundado, isto é o momento do afundamento, logo ao sair da carreira, era preciso fazer, e, portanto, levada amparada por outros, e com rebocadores, mesmo assim foi levada para Lisboa e instalada junto, na chamada Praça do Império, junto ao monumento então feito das comemorações dos descobrimentos, só que aconteceu uma coisa ainda mais dramática para o regime, que é, ela afundou-se segunda vez. Ela adornou segunda vez, e aqui vemos uma imagem dela já no seu segundo revés, e dentro de atracada num porto. As pessoas estarão talvez a admirar-se como é que uma imagem desta é de 1940, quando veem ali o padrão dos descobrimentos. Não é. Aquilo é a primeira versão do padrão dos descobrimentos, que foi feita em 1940, e que depois o Dr. Salazar, 20 anos mais tarde, em 1960, quis que fosse refeito
segunda vez, porque o primeiro era perecível, não era... E então o que lá está hoje é, de facto, a segunda versão, já de pedra e cal, que reproduz esta. E, portanto, em 1940 aconteceu esse episódio da nau. Acontece que muita dessa talha dourada e desses conteúdos majestosos, luxuosos da nau que se afundou, foram usados por este senhor, administrador de empresas da época do Dr. Salazar, Gustavo Silva, nessas casas de Monsaraz, com as quais foram decoradas. Nessa época em que, de facto, o fresco foi encontrado, o fresco é, obviamente, uma representação da justiça, da boa e da má justiça, do bom juiz e do mau juiz, e é do que significa a boa justiça. Tal como um homem como D. João II a concebia, ou estes seus colaboradores, como Diogo da Zambuja localmente, é, portanto, uma imagem poderosíssima. O mau juiz, iníquo e corrupto, recebe perdizes numa das mãos e recebe moedas de ouro que este subornador tira de um saco e lhe passa, e algumas tem-as já na mão. Que figura é esta? Ou é a justiça senhorial feudal da Casa de Bragança, um ouvidor da Casa de Bragança, um juiz local da Casa de Bragança, ou é, provavelmente, a figura do próprio Duque de Bragança. Pessoalmente, eu julgo que é disso que se trata, por vários pormenores, que aqui não poderei agora, e que, portanto, significa em contraponto a justiça senhorial feudal e a justiça da coroa, a justiça do Estado, a justiça universal, de um Estado que se começa a criar e que é mesmo para trazer justiça à lei e à grei. O rei, com a sua coroa, que não pode ser senão um rei, não é só um bom juiz, também é um bom juiz, mas é um rei. O rei aponta para esta figura, é o alcaide-mor, é a autoridade local, depois dos Braganças expulsos e extintos. No fundo, ele está a dizer muito claramente a quem vê esta imagem, quem manda aqui agora é este homem, os Braganças já não existem, alguns estão lá ainda em Castela, protegidos pelos inimigos castelhanos e esperando voltar um dia a Portugal, mas quem manda aqui agora é este homem, este coxo que aqui está, afirmando-se orgulhosamente com a sua muleta do seu ferimento de Alegrete de 1477. Em cerca de 1485, que é quando eu julgo que esta imagem é feita, ela só pode ser entre 1484 e 1495. Cerca de 1485, o mesmo ano em que o D. João II criou os tais símbolos nacionais que ainda hoje existem, este homem manda criar esta representação. Esta representação tornou-se, portanto, isto é uma recriação dela moderna, de Lima de Freitas, do pintor, e está colocada num tribunal, no tribunal de Montemoro Novo, por acaso dá-se a coincidência de ser em Montemoro Novo, lá no Alentejo, perto. Quase apeteceria dizer que pena, esta imagem da justiça devia ser colocada, era no tribunal de Montemoro Velho. Diogo da Zambuja é de Montemoro Velho. Portanto, é uma imagem poderosa e que veio a ser uma imagem da justiça em Portugal. Nós vamos, de facto, publicar esse livro sobre Diogo da Zambuja, especificamente, desenvolvendo tudo o que sabemos sobre ele, para juntar às outras obras que no passado pudemos criar em Montemoro Velho, publicar enquanto tivemos atividades nesta vila. Sobre Fernão Mendes Pinto, sobre o poeta Afonso Duarte, também sobre Olivença e algumas outras mais. Quando o fizermos, estamos a querer contribuir para a história local de Montemoro Velho, embora tendo a noção que aqui se trata de algo muito mais vasto, que é de facto uma figura da história nacional, como é Diogo da Zambuja. Esse coxo que se orgulhava dos seus ferimentos e que os afirmava, quer no seu túmulo, quer na imagem que deixou em Monsaraz. Aqui temos a assinatura dele. É de um documento de tomada de posse da alcaidaria do Castelo de Montemoro Velho, por João da Silva, o tal que morreu num duelo ao luar no Alentejo. E aqui, a Diogo da Zambuja é uma das testemunhas dessa tomada de posse em 1461 do Castelo de Montemoro Velho. Era isto essencialmente o que tinha para vos dizer. Agradeço a vossa atenção. Se quiserem colocar alguma questão, terei muito gosto.